Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa. E nessa edição estamos falando da conta de luz, que ficou mais cara em São Paulo. Falaremos também que a partir do dia 12 de agosto agora de 2025, entra em vigor uma nova lei que permite tirar a Carteira Nacional de Habilitação de graça. Falaremos também de turismo, o mar do Ceará, que é lindíssimo e riquíssimo, porém ele tem uma importância muito grande em dados e transmissão de informações. Tudo isso e muito mais nesta edição. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando então de reajuste da energia elétrica aqui em São Paulo. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou a ANEEL, que é a concessionária responsável pela distribuição da energia, isso em 24 municípios, a realizar o reajuste no valor da tarifa em quase 14%. Notícia essa que inclusive pegou de surpresa muitos moradores, principalmente aqueles que tiveram prejuízos no apagão que aconteceu no mês de outubro do ano passado. Na época, houve também interrupção de fornecimento de energia elétrica para mais de 2 milhões de clientes da ANEEL. Vamos observar mais detalhes nestas informações. Esta bomboniere em São Paulo viveu dias de muito prejuízo por causa de um apagão no ano passado. Agora, mais um susto por causa da alta na conta de energia de quase 14%. Eu perdi todos os sorvetes que eu tinha na casa, perdi os iogurtes, tudo, e não fui reembolsado até hoje. E agora o que eles me dão de presente? Esse absurdo aí de 14%. Mesma situação do Luiz, no comércio ao lado. O aumento vai pesar muito. Você acaba tirando do seu lucro e também do seu prolabore para compor e continuar oferecendo serviço. O reajuste na energia vale para os 8 milhões de consumidores aqui na capital paulista e em mais 23 cidades da região metropolitana. Na média, a alta foi de 13,94%, bem acima da inflação no período. Para consumidores residenciais e pequenos comércios, o aumento foi de 13,26%. Já para os consumidores de alta tensão, que são indústrias e shoppings, por exemplo, a alta foi maior, de quase 16%. Segundo a concessionária Enel, o reajuste leva em conta principalmente a elevação de custos que não são de responsabilidade da concessionária. Desse 13,94%, apenas 1,02%, então 1 ponto percentual apenas, diz respeito ao aumento que se refere aos custos da Enel São Paulo. Se a gente comparar, por exemplo, com o IGPM nos últimos 12 meses, o IGPM foi de 4,39%, enquanto essa parcela específica da Enel São Paulo foi reajustada apenas em 1%. Para este economista, o aumento na conta de luz pode ter impacto significativo na inflação. Pode ser que daqui para frente haja também o aumento da bandeira tarifária, da amarela para a vermelha, como aconteceu no ano passado. Ou seja, esse aumento vai encabalar talvez num outro aumento que pode ser de bandeira tarifária, ou seja, é um cenário bastante ruim para o bolso do consumidor. Vamos falar então de crédito consignado. Trabalhadores por aplicativo também vão poder acessar o crédito consignado. Empréstimo com desconto direto na folha de pagamento, no programa do governo federal voltado para empregados do setor privado. A medida foi aprovada, inclusive, pelo Senado, porém, acrescentou esses outros pontos ao texto que agora vai para a sanção da Presidência da República. Até agora, depois de 3 meses, foram aí, no programa desta conta, valendo 25 milhões de contratos de empréstimo consignado. Vamos observar.
Desde março, quando começou essa oferta de crédito, 16 bilhões de reais já foram liberados para trabalhadores formais, CLT, além de microempreendedores individuais, empregados domésticos e trabalhadores rurais, a maioria com renda de até 4 salários mínimos. A novidade agora é que trabalhadores por aplicativo, como motoristas e entregadores, vão poder contratar crédito consignado com desconto de até 30% sobre os repasses feitos pelas empresas. E atenção, caso os trabalhadores deixem de atuar no aplicativo, as instituições financeiras vão poder exigir fontes alternativas de pagamento da dívida. Convênios direto entre as plataformas, portanto, as operadoras de aplicativo, os trabalhadores e instituições financeiras, inclusive com as indústrias que produzem os automóveis, com as indústrias que produzem motos, para diretamente, através dessas instituições financeiras que fizerem convênio, fornecer diretamente o crédito. Uma ponderação que a gente faz é ter uma proteção, ter um olhar de proteção ao trabalhador para que não seja praticado juros abusivos. Na plataforma Crédito do Trabalhador, o usuário vai poder comparar ofertas de crédito consignado de diversas instituições financeiras e optar pelas condições mais benéficas. Para evitar o superendividamento, cada pessoa pode comprometer no máximo 35% do salário para o pagamento das parcelas e usar até 10% do saldo do FGTS como garantia. No caso de demissão, até 100% da multa de rescisão poderá ser usada para o pagamento da dívida. Para este economista, é importante a entrada de trabalhadores que estavam excluídos do acesso ao crédito, mas isso deve vir acompanhado de educação financeira. Tem um crédito, agora vou comprar um carro, vou viajar, vou trocar geladeira, uma educação financeira apropriada para essas pessoas. Caso contrário, você vai tirar trocar o 6 por meia dúzia. O Renato é entregador de aplicativo desde 2020. A gente não trabalha em empresa, não trabalha com carteira, né? E pode ser que de repente dê uma facilitada para a gente melhorar, trocar moto, enfim, pode ser que realmente dê uma facilitada. Vamos falar também de saúde, o mutirão de cirurgias. Tivemos aí 45 hospitais universitários federais que participaram deste mutirão para atender pacientes na fila de consultas, exames e cirurgias. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem. Maria de Jesus precisou se afastar do trabalho devido a uma inflamação no canal lacrimal. O médico indicou uma cirurgia, que foi agendada para este sábado no Hospital Universitário de Brasília. Eu acho que demoraria uns 6 meses ou mais, que pela rede pública demora muito. Graças a Deus, foi muito rápido o processo. O mutirão agora tem mais especialistas do governo federal, lançado no mês passado, visa aumentar a oferta de serviços especializados de saúde no SUS. A iniciativa deste sábado envolveu 3.000 profissionais de saúde, além de mais 500 médicos residentes. A gente está preparando o futuro do Sistema Único de Saúde. Todos os profissionais, no âmbito da graduação, da pós-graduação, estamos em 25 estados da federação, são 45 hospitais, e isso é muito importante para fazer com que as pessoas tenham acesso aos cuidados que elas precisam o mais rápido possível. O objetivo é reduzir o tempo de espera na rede pública de saúde. Só para este sábado estavam marcadas cerca de 1.000 cirurgias, 8.000 exames ou procedimentos e 1.300 consultas em diversas especialidades, como oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher. Unificar as filas de espera. Quem coordena as filas de espera são os estados e municípios. E pela primeira vez o governo federal vai unificar essas filas, justamente a gente monitorar e começar com o foco de reduzir o tempo de espera da população. Para participar dos mutirões, é necessário já estar em atendimento nos hospitais universitários e atender os critérios de prioridade, ou ser encaminhado pela Central de Regulação Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, que foi o caso de Maria. Um pouco apreensiva, né? A anestesia não é fácil, mas estou bem, estou tranquila. Vamos agora falar então de benefícios tributários, porque a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para a votação do projeto que prevê limites na concessão e, inclusive, renovação de benefícios tributários. A proposta é de autoria do Senado
e altera a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos observar. Na prática, se aprovada, a medida estabelece critérios para que setores da economia sejam beneficiados com incentivos fiscais, como a redução da carga tributária ou até a isenção de alguns impostos. Ao conceder um incentivo, o setor é estimulado com redução de seus custos, mas o governo paga a conta, já que perde a arrecadação. O texto do projeto prevê metas de desempenho e impacto na diminuição de desigualdades regionais. A proposta exige que essas metas deverão ser objetivas e quantificáveis em dimensões econômicas, sociais e ambientais. Além disso, será preciso estimar a quantidade de beneficiários e adotar mecanismos de monitoramento e transparência. Ao tramitar em regime de urgência, o texto poderá ser votado nas próximas sessões do plenário da Câmara, sem passar antes pelas comissões da Casa. Os deputados aprovaram um regime de urgência no momento em que o governo se prepara para enviar um projeto ao Congresso, com o objetivo de retirar os benefícios fiscais de alguns setores. A intenção é garantir o cumprimento da meta fiscal, criando novas fontes de arrecadação. Isso enquanto o impasse entre o Executivo e o Legislativo em relação à alta do imposto sobre as operações financeiras continua. O governo entrou com uma ação esta semana no STF contra a decisão dos parlamentares em derrubar o aumento das tarifas do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já confirmou que deve enviar a nova proposta após o recesso parlamentar, em agosto. E vamos aos nossos apoiadores e daqui a pouquinho estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Vamos agora falar então do pagamento para aposentados e pensionistas do INSS pelos descontos indevidos por entidades associativas, que vai começar no dia 24 de julho. Mais de 2 milhões estão aptos a receber o ressarcimento. Vamos observar. Para viabilizar a devolução das aposentadorias e pensões indevidamente descontadas, o governo deve editar uma medida provisória. Esse pagamento é resultado de um acordo realizado entre o Ministério Público, o INSS e outros órgãos federais, com o objetivo de promover o ressarcimento de forma ágil. O acordo foi homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Pela decisão do STF, os recursos ficarão fora da meta fiscal do orçamento, que deve ser cumprida pelo governo. Os pagamentos devem começar no dia 24 deste mês. Para aderir ao acordo, quem foi prejudicado deve contestar o desconto diretamente com o INSS, por meio dos canais de atendimento do órgão. A adesão será voluntária. Os pagamentos serão feitos de 15 em 15 dias a partir da data inicial. Quem entrou na justiça para receber o dinheiro descontado deverá desistir da ação contra o INSS, que se compromete a pagar 5% de honorários advocatícios nas ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025. Vamos falar agora da Carteira Nacional de Habilitação. Então, carteira de motorista pode significar mais do que dirigir. Para muita gente, como sabemos, é a chance de conseguir trabalho, ou seja, para fazer entregas, dirigir por aplicativo ou até mesmo conseguir um emprego formal. Então, a partir do dia 12 de agosto de 2025, entra em vigor uma nova lei que permite tirar a Carteira Nacional de Habilitação de graça, a chamada CNH Social, que será custeada com dinheiro das multas de trânsito, e o foco são nas pessoas de baixa renda. Vamos observar. No ano passado, Ana Beatriz tentou iniciar o processo para tirar a CNH, mas teve que adiar o plano. O motivo foi o mesmo que afasta milhares de pessoas da carteira de motorista. O custo é alto. Tava 2.200 e fora que se você não passar de primeira, ainda tem que pagar aulas complementares que eles cobram também um absurdo. Então, é bem complicado. A
A gratuidade da CNH Social vai valer para quem estiver inscrito no Cadastro Único. O benefício cobre exames médicos, psicológicos, aulas e provas. Os recursos para promover a habilitação de condutores de baixa renda virão das multas de trânsito. O direito de dirigir, a carteira de motorista obtida de maneira legal, ela é muito custosa no Brasil. É caro, chegando a R$2.000, R$2.500, R$3.000, dependendo da região em que a pessoa mora. Então, essa iniciativa, ela favorece para que a população de baixa renda tenha acesso a esse direito. A medida ainda precisa ser regulamentada pelos Detrans. Por isso, cada estado vai anunciar como e quando abrirão as vagas, que poderão ser limitadas. Cada Detran é uma entidade autônoma, não subordinada ao governo federal, são subordinados ao governo estadual. A autonomia de legislar sobre trânsito, leis de trânsito, regulamentação é do governo federal, mas cada estado vai implementar essa orientação, essa lei, vai implementar a seu próprio sabor. Então, só para você ter uma ideia, tem estados que já aderiram e tem estados que ainda não aderiram por falta de regulamentação. A inscrição no CadÚnico, que é exigida para ter o benefício da CNH Social, deve ser feita no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, da sua cidade. Vamos voltar então a falar de saúde, porque mais de 39 milhões de casos de Covid foram contabilizados no Brasil. Mesmo depois, então, desta pandemia, os efeitos ainda são percebidos. Uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará acabou analisando possíveis desdobramentos de quem contraiu a doença. Você vai conferir nesta reportagem da Rede Nacional de Comunicação através da TV Ceará. Vamos observar. A pesquisa foi feita no Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza, com 55 pacientes que ficaram internados com Covid-19 no primeiro ano da pandemia. Entre 3 e 6 meses após a alta, muitos começaram a relatar um novo incômodo, a queimação no peito e o refluxo. Uma infecção, uma virose, compromete a mucosa do esôfago e torna esse esôfago, ou seja, a pessoa com esse esôfago, mais vulnerável ao ácido do estômago, ou seja, ao refluxo. Então, essa pesquisa mostrou uma possível causa, ou pelo menos fator de piora, de uma doença extremamente prevalente no nosso meio, em todo mundo, na verdade. Durante a internação, apenas 9% desses pacientes disseram ter azia. Depois da recuperação, esse número subiu para 32%. O refluxo também aumentou. E a explicação está na inflamação provocada pelo vírus no esôfago, que enfraquece a proteção natural do corpo contra o ácido do estômago. Tudo isso só foi possível ser constatado graças à tese de doutorado da enfermeira Dailana Feitosa, que deu início às pesquisas. Nós descobrimos que o tecido tinha aumentado a permeabilidade, que tinha resistência, estava ali uma resistência alterada, que proteínas de junção que não eram comuns aparecer nesse tecido aumentaram a expressão, que eram proteínas porosas, e também células inflamatórias, mostrando ali que a inflamação ela persistia. Além dos pulmões, o coronavírus pode afetar também o sistema digestivo. E essa pesquisa realizada pela UFC mostrou por meio de exames e biópsias que o esôfago de quem teve Covid-19 pode ficar inflamado por meses, o que propicia o aparecimento de sintomas gastrointestinais. O João Vitor teve Covid há mais de 4 anos. Ele faz parte do grupo que pode estar enfrentando o que a medicina chama de Covid longa e que agora é acompanhado pelo ambulatório do Hospital Universitário. O médico ele vai saber te orientar qual medicação tomar, quando deixar de tomar, porque o medicamento ele é só para tratar e não é prolongado. E ainda falando de saúde, vamos falar do Brasil, que celebrou no dia 1º de julho o dia da vacina BCG, que protege as pessoas contra a tuberculose. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem.
A BCG costuma ser a primeira vacina recebida pelos brasileiros. É famosa por deixar a marquinha no braço e é uma das 30 vacinas oferecidas gratuitamente pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A importância é a gente proteger e prevenir qualquer problemas da saúde. A vacina BCG protege contra a tuberculose. A doença é causada por uma bactéria conhecida como bacilo de Koch e ataca principalmente os pulmões. Mesmo utilizada desde a década de 1920 aqui no Brasil, a veterana BCG também é vítima das mentiras espalhadas sobre as vacinas. No Brasil, a cobertura com a BCG vem registrando uma redução desde 2016. Essa queda se acentuou em 2020, quando pela primeira vez o índice de imunização ficou abaixo de 70% em alguns estados. Mas, na cidade de São Paulo, a estratégia adotada pela Secretaria de Saúde vem conseguindo manter o índice de vacinação acima dos 90%. Nós disponibilizamos as vacinas para as maternidades, inclusive as privadas, tá? Então não há necessidade de pagamento, tá? É uma vacina gratuita, inclusive no privado, porque a gente distribui para lá. Já começa a vida protegida contra essas formas graves da tuberculose que no passado matou muita gente, né? A gente sabe disso. E vamos aos nossos apoiadores e daqui a pouquinho estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. E estamos de volta e vamos agora ao nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão da notificação extrajudicial por e-mail, que é válida para comprovar o atraso do devedor fiduciante. Vamos conhecer mais detalhes nesta questão. Notificação extrajudicial por e-mail é válida para comprovar atraso do devedor fiduciante, decide a segunda seção do Superior Tribunal de Justiça. Em decisão que uniformizou a jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a notificação extrajudicial por meio digital é válida para comprovar a mora do devedor fiduciante, desde que enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato e confirmado o recebimento, independentemente de quem a tenha recebido. De acordo com o processo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deferiu o liminar de busca e apreensão do bem de um devedor, após o credor ter utilizado o e-mail para cumprir a exigência legal de notificação. No recurso ao STJ, o devedor sustentou que, para comprovar que ele estava em atraso, não bastaria a notificação feita exclusivamente por correio eletrônico, porque o e-mail não substituiria a carta registrada. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a legislação ampliou as possibilidades de notificação do devedor fiduciante e que o surgimento de novos meios de comunicação é uma realidade que não pode ser ignorada pelo direito. O ministro pontuou que, se a parte apresentar evidências sólidas e verificáveis que comprovem a entrega da mensagem, assim como a autenticidade do conteúdo, o judiciário poderá considerar a validade para efeitos legais, independentemente de certificações formais. A segunda sessão seguiu o voto do ministro relator, considerando o entendimento de que os novos meios de comunicação proporcionam uma interação mais rápida, eficiente e acessível em comparação com os meios tradicionais, não sendo razoável exigir que a cada inovação tecnológica haja uma regulamentação normativa. Vamos falar agora da poluição visual, porque aqui em São Paulo, a lei que acabou com o outdoors e limitou inclusive os anúncios publicitários nas fachadas de imóveis, inclusive está ameaçada. Esta norma que busca controlar a poluição visual já enfrenta problemas com o avanço das tecnologias que atualmente permitem-se driblar algumas proibições. Agora um projeto, inclusive de lei na Câmara dos Vereadores, pretende liberar ainda mais os anúncios pela cidade. Vamos observar. Com quase 20 anos, já tem gente que nem se lembra mais dela. Você lembra daquela lei Cidade Limpa? Nem lembro.
Aprovada em 2006 e valendo desde 2007, a Lei Cidade Limpa reduziu a poluição visual e mudou a cara de São Paulo. De lá para cá, sofreu alterações em 2008 e 2017, com flexibilizações que permitiram o retorno dos relógios de rua e a liberação de painéis de publicidade de até 20 metros quadrados nas marginais. Ao longo dos anos, a fiscalização foi diminuindo e as violações foram aumentando. Tanto que a gente até se acostumou com elas. Essa aqui é uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. E olha só o tamanho do painel, que ainda por cima contém anúncios. Os painéis luminosos estão cada vez mais comuns, especialmente nas áreas nobres da cidade. Agora, um novo projeto de lei de autoria do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, propõe alterações significativas na legislação. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente já aprovou um requerimento dele para a realização de uma audiência pública para debater o projeto. Entre as propostas, a criação de uma área delimitada da cidade com painéis de LED. Segundo o vereador, poderia ser em pontos famosos da cidade, como o cruzamento das avenidas Ipiranga e São João ou a Avenida Paulista. O objetivo seria beneficiar o turismo e trazer modernidade para a capital. Mas, para este urbanista, as alterações podem significar um retrocesso. Essa mudança que está sendo proposta lá na Câmara Municipal agride, né, a paisagem urbana da cidade, flexibiliza muito a possibilidade de você colocar anúncios, né, e painéis nas fachadas, inclusive de bens tombados. Vamos agora então falar de concursos públicos aqui no Brasil e o concurso unificado nacionalmente. Foram abertas então as inscrições para a segunda edição do concurso nacional unificado, que é o maior concurso público do país. Por isso, preste atenção. O prazo termina no dia 20 de julho. As inscrições podem ser feitas na página da Fundação Getúlio Vargas, na internet, que é responsável pela organização do concurso. São 9 blocos temáticos para que o candidato escolha em qual área pretende trabalhar. Cada bloco tem diversos órgãos públicos. A taxa de inscrição é de R$ 70. 228 cidades aplicarão as provas a partir do dia 5 de outubro. Quer mais detalhes? Veja em agenciabrasil.abc.com.br. Muito bem, vamos falar então de saúde, porque o número de exames para diagnóstico do glaucoma na rede pública cresceu em torno de 63% nos últimos 6 anos. É importante entendermos que a doença é silenciosa e pode deixar o paciente cego, mas tem tratamento. O diagnóstico, é lógico que precoce, é essencial. Vamos observar. Foi numa consulta por causa de uma conjuntivite que a Rosana recebeu o diagnóstico de glaucoma em 2007. De lá para cá, já são 18 anos de tratamento, colírios, lasers e cirurgias nos olhos. Eu olhava uma palavra e só via o meio da palavra, o começo e o fim. Eu não... digitar no celular não dava. Graças a Deus, né, que de ter começado o tratamento cedo, porque senão hoje eu acho que estaria cega mesmo, né? O glaucoma é uma doença silenciosa que afeta a pressão dentro dos olhos e que pode levar à cegueira. Não tem cura, mas tem tratamento quando descoberta precocemente. O diagnóstico e o acompanhamento podem ser feitos gratuitamente pelo SUS. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com base em dados do Ministério da Saúde, aponta que nos últimos 6 anos, quase 10 milhões de exames para o diagnóstico do glaucoma foram realizados na rede pública. O número passou de 1.300.000 em 2019 para mais de 2 milhões em 2024, um aumento de 63%. O maior crescimento foi registrado na região sudeste e os menores no norte e no nordeste. O Conselho atribui essa diferença às dificuldades de acesso aos serviços de saúde em algumas localidades. E para evitar casos graves de glaucoma, a medicina recomenda exames regulares com oftalmologista. Essa também é uma doença que não tem cura, mas tem total controle. Aí vai fazer ou laser, ou cirurgia, ou colírio e acompanhar seriamente o paciente de 4 em 4 meses ou de 6 em 6 meses com os exames. E os casos que são apenas suspeitos de glaucoma, aí a gente monitora anualmente.
E vamos aos nossos apoiadores e daqui a pouquinho estaremos de volta. O melhor da informação. Da notícia. Está aqui. Muito bem, estamos de volta. Vamos falar então da TV UFG, que é bem diferente, porque ela acompanha os bastidores da ciência, para além dos assuntos do nosso dia a dia. E uma nova opção de combustível está surgindo, inclusive para a aviação, mais barata, mais segura e sustentável. A novidade que, inclusive, foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. Vamos acompanhar. Cientistas de Goiânia criaram um combustível feito com isopor, copos descartáveis e sacolas de plástico. Eles também adicionaram rejeitos de barragens de mineração. O resultado se mostrou tão seguro quanto os combustíveis usados em aeroportos. Uma das propriedades mais importantes do querosene é justamente o ponto de congelamento, ou seja, esse material líquido, o jet fuel, ele tem que estar líquido durante os voos. E o requisito é menos 47 para o jet A1 e a gente obteve menos 67, ou seja, a gente está muito seguro em relação a das propriedades mais fundamentais do jet fuel. Mas para que essa alternativa fosse 100% sustentável, os pesquisadores também ficaram atentos aos níveis de enxofre. Esse elemento químico é uma das principais causas de chuvas ácidas. Nós podemos, inclusive, diminuir o pH dos oceanos, matando corais e acabando com cadeias tróficas muito importantes dentro do ambiente marinho por conta de chuva ácida. Então, o combustível que nós desenvolvemos, ele tem um teor de enxofre que é de 0. Ele não tem enxofre. A novidade da Universidade Federal de Goiás ajuda no combate ao desequilíbrio ambiental, ao oferecer um destino mais adequado ao plástico e ainda busca reduzir o impacto de desastres, como os casos de rompimento de barragens em cidades mineiras, a exemplo de Brumadinho e Mariana. Um ponto que falta muito no Brasil é a conexão entre o que é desenvolvido na universidade e o que chega à sociedade. Esse é um trabalho que o governo precisa fazer. Então, para que tudo isso, que parece muito bonito, se torne uma coisa real, a gente precisa dessa conexão. E o Brasil precisa avançar muito nisso ainda. É um ponto que a gente ainda é muito carente. Mas a gente espera que toda essa desconexão que a gente conecta acabe um dia se tornando uma realidade para a sociedade. Vamos agora então falar de moradia e a questão dos despejos. Em todo o Brasil, mais de 1,5 milhão de pessoas estão sob ameaça do despejo do lugar onde moram. Somente aqui no estado de São Paulo são cerca de 400 mil pessoas nesta situação, maior do que muitos municípios em São Paulo. O levantamento feito nos últimos anos pelo movimento Despejo Zero mostrou ainda que remoções forçadas tiveram um crescimento em torno de 70% entre 2022 e 2024. Vamos observar. No centro da capital paulista, moradores despejados de uma ocupação aguardam na rua uma solução definitiva para o problema. Eles se recusam a deixar o local. Hoje, houve confronto com a prefeitura e a polícia. Havia cerca de 8 anos que o grupo, hoje com 150 pessoas, vivia dentro de uma área técnica do viaduto 9 de julho, bem no centro de São Paulo. Mas a Defesa Civil interditou o local, depois de um incêndio na última segunda-feira. Desde então, as pessoas estão acampadas sob o viaduto. Eles vieram e lacraram com a polícia e ficaram lá dentro, falando que a gente não ia entrar mais, que ia esperar a Defesa Civil enrolaram a gente. Nessa que a Defesa Civil ficou, a gente ficou na calçada até hoje. João improvisou uma barraca para viver com 2 crianças e uma outra família. Isso aqui é tudo improvisado, com manta, coberta aqui para proteger as crianças durante a noite. A prefeitura insiste em levar as famílias a um hotel público na zona leste da cidade e oferece também um auxílio aluguel no valor de R$ 400. A gente está tentando negociar, tirar uma comissão daqui para ir até o local, ver como é que é o local, para eles conhecerem lá, para ver se eles conseguem entrar numa organização. É na zona leste. Os moradores recusam. Ou eles cedem aqui de volta para a gente, eles vão continuar aqui. Porque o que eles estão fazendo não é humano, é desumano que eles estão fazendo. Prédio
São Paulo vazio? Tem. Um levantamento feito pela campanha Despejo Zero aponta que em todo o estado de São Paulo, 126 mil famílias estão ameaçadas de remoção. São cerca de 500 mil de pessoas nessa situação. Para as lideranças do movimento Despejo Zero, é preciso investir mais em política habitacional. Essa população precisa morar. Ela vai acabar morando nos lugares ambientalmente mais frágeis e, consequentemente, vai também organizar a sua vida em torno de uma insegurança habitacional, porque ela vai, muitas vezes, viver sob ameaça de remoção. E essas famílias, ao não serem atendidas, elas acabam indo ocupar um outro lugar numa situação similar ou, na maioria das vezes, pior, ou até mesmo indo ocupar as ruas. Não à toa a gente vê o aumento vertiginoso de população em situação de rua em todo o estado de São Paulo. Vamos agora falar então de agricultura. O Plano Safra, lançado esta semana pelo governo federal, terá então em torno de 16 bilhões de reais destinado ao financiamento da agricultura empresarial no Brasil. Isso representa uma alta de 1,5% em relação ao ano passado. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, esteve inclusive no dia 3 de julho no programa Bom Dia Ministro, da Rádio Nacional. E ele falou sobre os novos recursos para este setor. E mais uma vez, o ministro ainda criticou a taxa básica de juros, que está em 15% hoje. Ele também destacou o esforço do governo em elaborar um plano eficiente, mesmo com essa alta da taxa Selic. O governo precisou elevar as taxas de contratação de crédito, que era de 1,5% até 2%. Mas ele também afirmou que isso não vai atrapalhar a produção e espera a melhora da agricultura e que seja aí uma safra melhor da história. Vamos ver outras informações e detalhes nesta reportagem. Não é só os 8 bilhões saindo de 508 para 516. Ele é um plano safra que equalizou mais diante das dificuldades de uma Selic de 15%. Por isso, pode ter certeza que nós vamos performar muito bem. É fato que a taxa de juros no Brasil está desproporcional ao crescimento, ao desejo da população, e eu concordo com isso, mas nós temos que entender. Houve um esforço gigante do governo para que nós pudéssemos colocar recursos mais baratos para a agropecuária brasileira, estimular e fazer uma super safra. Na minha avaliação, eu que não sou economista, mas sou um cidadão que vive o dia a dia, até como empresário, é inadmissível essa Selic a 15%. Porque nós temos uma inflação controlada, um Brasil crescendo pelo terceiro ano seguido da ordem de 3% ao ano, a renda da população crescendo, o desemprego caindo, a balança comercial com excedentes como nunca teve na história. Qual a justificativa plausível? Eu não consigo achar. Vamos agora então falar de direitos humanos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou, inclusive, um painel de dados sobre uma das mais graves violações contra os direitos humanos: o tráfico de pessoas. A complexidade das investigações e a dificuldade para identificar as vítimas são os principais obstáculos nesse combate a este tipo de crime. O tráfico de pessoas envolve diferentes formas de exploração, como adoção ilegal, abuso sexual, trabalho análogo à escravidão e até tráfico de pessoas para remoção de órgãos. No ano passado, foram registradas 974 queixas pelo canal de denúncias de crimes cibernéticos SaferNet, um aumento de 20% em relação a 2023. Pelo Disque 100, foram feitas 69 denúncias anônimas. Já o SUS contabilizou 304 queixas em 2023. Outro dado que chama a atenção: os consulados brasileiros no exterior identificaram 63 possíveis vítimas de tráfico em 2024, a maioria nas Filipinas, com 20 casos, 63% delas aliciadas para trabalho em plataformas digitais de apostas. A nossa principal atuação junto ao Itamaraty é fortalecer a nossa capacidade de resposta e acolhimento e amparo às potenciais vítimas brasileiras que são identificadas no exterior. No momento em que elas cheguem ao Brasil, elas sejam encaminhadas da melhor forma possível e da forma mais rápida possível à rede local
Nacional de Atendimento e Proteção. Em 2023, a Polícia Federal abriu 149 inquéritos sobre tráfico de pessoas. Apenas 33 resultaram em indiciamentos. Foram identificadas 34 vítimas, das quais 85% são homens adultos. Já na Justiça, os números mostram um desafio ainda maior. Em 2 anos, foram apenas 47 julgamentos na Justiça Federal e 130 na estadual. A gente tem, de fato, uma dificuldade na investigação, já que a gente está lidando com um crime que é extremamente complexo. Isso também acontece porque, às vezes, as vítimas elas não querem recorrer ao sistema de justiça por diversos motivos. Então, de fato, a gente tem um número muito discrepante entre o número de denúncias, identificações, até o número de processos. E vamos aos nossos apoiadores e daqui a pouquinho estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. E voltamos então a falar de saúde, porque 3 em cada 4 pessoas acabam morrendo por síndrome respiratória aguda grave aqui no Brasil. E justamente causadas pelo influenza A. Preste atenção que os dados fazem parte do boletim Infogripe, divulgado no dia 3 de julho agora, pela Fiocruz. Vamos observar. O boletim aponta que nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a grande maioria dos óbitos aconteceu em decorrência do vírus da influenza A. Na sequência, aparecem mortes causadas pelo vírus sincicial respiratório, rinovírus, Covid-19 e influenza B. Entre as pessoas positivadas, a principal causa foi o vírus sincicial respiratório, seguido por influenza A, rinovírus, Covid-19 e influenza B. Por isso, o boletim destaca a importância da vacinação contra a influenza. O SUS disponibiliza o imunizante de graça para grupos prioritários. A vacina protege contra os 3 principais tipos de vírus da influenza. Muito bem, vamos então falar também de moda, porque no dia a dia a maioria das pessoas não pensam muito em como se vestir. Mas é uma coisa preocupante, né? Vestir aquela roupa. No caso, vamos pensar nas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Essa atividade simples para nós pode se tornar muito difícil para elas. Uma brasileira percebeu essa dificuldade e criou roupas adaptadas. Inclusive, a ideia deu tão certo que foi reconhecida em um concurso na Rússia. Vamos observar e ver mais detalhes. A Silvia não imaginava ir tão longe quando deixou o emprego de cuidadora de idosos para cuidar de outra forma, com roupas e acessórios adaptados. Eu ia num lar de idosos e via aquele senhorzinho sentado na cadeira de roda, escorregando, todo torto. Aí eu fui desenvolvendo cinto de segurança, algumas roupas para aqueles acamados, e aí começou a minha história. História que teve mais um capítulo escrito na Rússia, o 3º lugar em um concurso internacional na categoria de roupas do dia a dia. Reconhecimento da criatividade da brasileira, que traz soluções no vestuário para pessoas com limitações físicas. E quem diria que a decisão da Silvia ia cruzar com a história de Beatriz? Após um capotamento de carro há 4 anos, Bia ficou tetraplégica e perdeu os movimentos dos dedos das mãos. Vaidosa, ela usa uma luva desenvolvida pela Silvia para malhar. E agora está testando também as roupas da Reapta. Essa blusa você veste ela pela frente. Colocou os braços, fechou o botão aqui em cima. Pronto, já meia hora que você passaria ali vestindo uma roupa normal, você já vestiu ali em uns 2 minutos. E também tem a questão, a maioria de nós cadeirantes fazemos cateterismo vesical. Aí, por exemplo, esse short saia foi feito pensando nisso, né? Aqui no meio tem o zíper, você abre o zíper, passa ali a sonda, fecha o zíper e pronto. E a saia fica aqui por cima para disfarçar. Após a vitória na Rússia, parece que a história da Silvia ainda está bem longe do fim. É de grande valia, não tem palavras para mim estar explicando para você o quão isso foi importante. E tem mais, não vai parar por aqui. Eu já vou fazer uma parceria com eles, tá? Não é oficial ainda, então não posso falar muito. E para continuar esse trabalho.
Vamos agora então falar de datas comemorativas aqui no país e também de festas que aconteceram. Houve festa na Bahia, porque o dia da independência da Bahia e também da valorização do Estado aconteceu esta grande festa onde esteve o presidente em exercício da República e, inclusive, este mesmo enviou ao Congresso um projeto de lei que transforma a independência da Bahia em data nacional e reconhece o dia 2 de julho da expulsão das tropas portuguesas da Bahia em 1823 como um marco da consolidação da independência do Brasil. Nasceu o sol ao 2 de julho e a Bahia fica ainda mais bonita para comemorar sua independência. Muitos cidadãos saem cedo de casa para mostrar seu orgulho. Muito orgulho mesmo, esse 2 de julho. Eu fico na ansiedade que chegue logo. Eu me emociono muito, inclusive com o nosso hino, que eu amo de paixão e não deixo de vir. Há 202 anos, os portugueses foram expulsos de Salvador pela força do povo. Um exército de voluntários formado por indígenas, negros e sertanejos. E até hoje é o povo que realiza essa festa do 2 de julho, data que é considerado patrimônio imaterial da Bahia desde 2006. E agora, um projeto de lei proposto pelo presidente Lula propõe tornar o 2 de julho o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. O presidente participou do evento pelo 4º ano seguido e foi acompanhado por uma multidão. A festa é o retrato da Bahia, com uma mistura de alegorias cívicas, sagradas e profanas. Uma das tradições do 2 de julho é enfeitar a casa para receber o cortejo em sua porta. As mulheres que são as guerreiras, e eu me sinto muito alegre, satisfeitíssima quando eu faço qualquer coisa aqui na frente da porta, todo ano. No 2 de julho, a Bahia comemora sua verdadeira independência. Uma mulher de Feira de Santana teve papel decisivo nesse marco histórico. Maria Quitéria, a primeira mulher a integrar o Exército Brasileiro. Ela assentou praça simplesmente na artilharia, com o nome de Medeiros, filho de José Cordeiro Medeiros. E aí ficou ela com o registro de soldado Medeiros. Disfarçada de homem, Maria Quitéria lutou pela liberdade do Estado e do país contra o domínio português. A primeira batalha que ela participou foi a Batalha da Pituba, que ela teve o batismo de fogo, da Pituba, em fevereiro de 1823. Quando foi em fevereiro de 1823, também houve a Batalha de Itapuã. Então, a batalha em Itapuã consagrou a ela a notoriedade. Seu legado pode ser visitado no Memorial Maria Quitéria, no Casarão Olhos d'Água, onde estão objetos e registros que contam sua história. É um marco para a gente, a força e a coragem de Maria Quitéria. E a professora Lélia Fernandes, junto com outros professores, construiu o Memorial Maria Quitéria, onde hoje é bastante visitado por escola, projetos e está levando o nome de Maria Quitéria. Nesses 200 anos de história, nada melhor do que um memorial na própria cidade. Por Maria Quitéria ser uma feirense, devemos esse respeito a Maria Quitéria. Muito bem, vamos falar então de datas comemorativas aqui no Brasil. O dia 1º de julho é celebrado o Dia Internacional do Reggae. O gênero tem raízes culturais na Jamaica, mas faz muito sucesso aqui no Brasil. Vamos observar mais detalhes nesta reportagem da TV UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Um estado em que o reggae é essência cultural. No movimento dos corpos, há também um movimento de uma resistência. Na Jamaica brasileira, o reggae é parte da história. A música, a dança, o modo próprio de se vestir vão sendo transmitidos de geração em geração. O Grupo Gedan, há quase 4 décadas, faz do reggae uma bandeira de luta, arte e consciência social. Sem dúvida, é uma contribuição muito importante,
o fato de que a gente sempre se preocupou, não só pelo lado lúdico, né, do que tem também a música reggae, mas pelo lado social. O reggae em si não fala só de amor, não. O reggae, na verdade, ele fala das mazelas sociais. E o principal também, o que motivou o Gedan trazer isso como bandeira de luta, foi a questão do preconceito racial. O bloco e o roteiro do reggae, a banda Divino Roots e o projeto Chama Pra Dançar são ações que deixam o som da Jamaica cada vez mais forte no Maranhão. Aqui também é o lugar onde surgiu a Tribo de Jah, a banda que faz sucesso no Brasil e no exterior e tem parte da trajetória sendo contada no primeiro museu de reggae do Brasil, que fica no Centro Histórico de São Luís. Uma guitarra da tribo, LPs e um acervo que conta também com Bob Marley, Gregory Isaacs, Jimmy Cliff e muita representatividade. Nós nos apropriamos essa música, que é uma música de fora, e transformamos em um elemento cultural que hoje é determinante na maneira de ser do maranhense da atualidade. O reggae influencia a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir e principalmente a nossa maneira de dançar. Na Jamaica brasileira, o reggae é a lei. E quem vem conhecer São Luís sai com o ritmo no coração e com a lembrança de um jeito único de dançar. Lentinho, agarradinho e com toda a leveza do reggae do Maranhão. Existem várias lendas, né, de como o reggae veio parar aqui em São Luís. Primeiro, se acredita que chegou via portos, né? Então, os marinheiros vinham ali da área do Caribe e aportavam nos portos aqui, tanto de Curupu quanto aqui mesmo em São Luís, trazendo alguns vinis, né? E aí, esses vinis chegavam aqui, eram trocados, tipo como um escambo, né? Por comida, por serviços. Existe uma segunda teoria de que chegou via ondas curtas do rádio, que as pessoas dizem que sintonizavam as rádios caribenhas ali nos anos 60. E a outra via foi via Pará, porque você tinha pessoas que faziam, as radiolas, elas já existiam, né? Radiolas não de reggae, mas radiolas que tocavam em festas ali pela década de 60 e 70 aqui em São Luís. E esses radioleiros, eles viajavam para o Pará, lá para as feiras de discos, e lá compravam esses discos e traziam para cá. Aqui também é a Jamaica brasileira, aqui o pessoal, todo mundo gosta de reggae. É o branco, é o negro, é o vermelho, é o caboclo, todo mundo gosta de reggae. A land of pure beauty, where blessing awaits for. E vamos aos nossos apoiadores e daqui a pouquinho estaremos de volta. O melhor da informação, da notícia, está aqui. Vamos agora então falar de ecologia e da atuação dos jovens nesse setor. As vagas de trabalho que ajudam a preservar ou restaurar o meio ambiente, chamadas de empregos verdes, vem crescendo, inclusive aqui no país. E de acordo com a Unicef, cerca de 2 milhões de jovens já atuam neste setor. Vamos observar. Do curso de agronomia nasceu a vontade de plantar. E a partir do plantio surgiu a necessidade de colher e dar destino ao que era produzido, sempre com abordagem mais ecológica. Quando você estuda a fundo, você vê como é que tem sido o impacto da agricultura, tanto na saúde quanto na qualidade do solo. A gente tem a utilização dos agrotóxicos de forma indiscriminada, ou seja, tem regulações que fazem um limite de utilização de agrotóxicos que muitas vezes não é respeitado. Alexandre criou uma loja de produtos orgânicos cultivados sem substâncias químicas nocivas à saúde. Ele já contratou 7 funcionários. Esse modelo de trabalho se encaixa no conceito de emprego verde, atividades que promovem um ambiente limpo, saudável e sustentável. A transição ecológica do Brasil significa que tem uma série de profissões, inclusive profissões como eletricista, as pessoas que trabalham com saneamento, né? Gente que trabalha com acesso à água, com acesso ao esgoto, tem um conjunto de atividades que na verdade são atividades verdes, porque você está falando de atividades que têm a ver, se elas forem feitas de acordo com padrões corretos, esses empregos vão estar colaborando para promoção, para proteção, para restauração ambiental.
Um levantamento do Unicef aponta que atualmente 9% dos empregos no Brasil já são classificados como verdes, o equivalente a quase 7 milhões de vagas. Desses, 30% são ocupados por jovens de 14 a 29 anos, somando cerca de 2 milhões de trabalhadores. É um mercado em expansão que também demanda maior qualificação profissional. A gente tem um relacionamento próximo com produtores e muitas vezes eles falam, cara, eu não produzo mais porque eu não tenho mão de obra. E essa pegada da sustentabilidade está cada vez mais crescente. A gente precisa pensar como é que a gente garante que as pessoas que trabalham no Brasil, ou seja, os nossos trabalhadores, têm as habilidades e as competências que eles precisam ter para trabalhar nessas atividades, né? E o que a gente observa é que o nosso sistema educacional, o sistema de formação profissionalizante hoje é muito limitado. Os jovens precisam literalmente saber o que eles precisam saber, ou seja, eles precisam ser educados para se integrar nessas atividades, para executar essas funções de forma eficiente. Muito bem, vamos falar então dos marcos que aconteceram aqui no país devido aí à mudança das estações que acontecem aqui no Brasil na questão de tempo. Tivemos um frio aí sem trégua, que ganhou força na quarta-feira, no dia 2 de julho, que foi o dia mais gelado lá no Rio Grande do Sul. Esse dia foi, inclusive, o do ano. A mínima registrada em Pinheiro Machado, na Serra do Sudoeste do estado, foi de 9 graus e 11 graus abaixo de zero. Conforme os dados da Metsu, a meteorologia teve, segundo ela, geada ao amanhecer, como acontece diariamente lá. Mas vamos ver nesta imagem da TV do Rio Grande do Sul. Foi uma madrugada excepcionalmente fria no Rio Grande do Sul. A maior parte dos municípios gaúchos registrou temperaturas negativas e o orvalho congelou. Assim, a geada tomou conta da vegetação, deixando as paisagens branquinhas. Dá frio só de olhar, né? E sabe aquela brincadeira de jogar pedra na água? Neste açude de Cambará do Sul, hoje foi diferente. Como dizem os gaúchos, teve frio de renguear Cusco, mas também de congelar quero-quero, viu? Este vídeo que circula pelas redes sociais mostra o pássaro símbolo do estado com as asas cobertas de gelo. Quero-quero ali, ó, congelado da metade das asas, uma camada de gelo em cima, não consegue voar. Já vi jada, mas de congelar quero-quero nunca. Muito bem, vamos falar também de um estudo inédito que mostra o avanço da seca no Rio do Cerrado. Exatamente, segundo pesquisadores, o bioma perde tanta água, o que equivale a 30 piscinas olímpicas, que some a cada minuto. A reportagem é da Janaína Oliveira, lá da TV UFG. Vamos observar. É preciso cuidar, colocar a mão na terra para ver o resultado crescer, sejam morangos ou hortaliças. Este produtor de Planaltina, no Distrito Federal, tem como prioridade adotar práticas de sustentabilidade. Aqui a gente trabalha muito, né, essa questão da conscientização nossa, dos produtores, para que a gente não desperdice tanta água, usando um modelo diferenciado, né, que é o modelo agroecológico, da agroecologia, cuidando mesmo do solo, né? Cobrindo o solo, usando as mangueiras de cotejo, né? Então, para que a gente consiga diminuir o máximo possível desse desequilíbrio que está aí, né? Essa pequena produção sustenta 80 famílias. Mas enquanto uma única fonte de água, um poço, abastece as casas e irriga todos os alimentos cultivados por aqui, os rios do Cerrado morrem. Um estudo inédito revela que o volume perdido pelo bioma seria suficiente para abastecer todo o Brasil por mais de 3 dias. Especialistas da Ambiental Mídia e do Instituto Cerrados analisaram 37 anos de dados hídricos, registros feitos entre as décadas de 1970 e 2010. O estudo mostra que o Rio São Francisco foi o mais impactado, perdeu metade do volume. 6 das 8 bacias do Cerrado também sofreram. Perderam, em média, 27% de volume. A redução da disponibilidade de água dos rios do Cerrado
é ocasionada especialmente pelo desmatamento e pelas mudanças climáticas. O que a gente observa? A gente observa que teve uma redução realmente relevante na chuva, mas não somente na chuva. A gente também está perdendo muita água para a atmosfera por meio da evapotranspiração potencial, ficando mais quente. Então a associação desses dois elementos, o desmatamento com as mudanças climáticas, tem ampliado a indisponibilidade de água no Cerrado. Isso afeta todo mundo. Vamos agora falar de expedição aqui no Brasil, porque tivemos aí uma expedição na Amazônia, ali na tríplice fronteira entre o Brasil, Peru e Bolívia, que resultou na descoberta de um fóssil de uma tartaruga gigante. Vamos observar mais detalhes aqui nesta reportagem da TV Unicamp. Em uma região da Amazônia, onde o tempo parece ter sido preservado, foram encontrados fósseis de uma tartaruga gigante que viveu na Terra há pelo menos 9 milhões de anos, durante o período conhecido como Mioceno. Precisou de muita gente ali para carregar esse fóssil para a gente colocar, porque a gente transportou ele num barco, né? A mãe natureza, ela é bem engraçada, assim, mas eu acho que é muito mais difícil encontrar um fóssil desse tamanho, assim, do que ganhar na Mega Sena. Porque você está na hora certa, no lugar certo, naquele local, e de repente você vai lá e encontra um fóssil daquele tamanho, super bem preservado. A descoberta foi feita durante uma expedição entre pesquisadores. Os cientistas exploravam o leito seco do rio Acre, na cidade de Assis, Brasil, localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. A gente sabia que existia fósseis já naquele ponto, mas a surpresa foi quando a gente chegou, né? A gente começou a cavocar e começou a desenterrar, e aí a gente viu que era gigante, né? Esse projeto, o Amazônia Mais 10, ele é uma parceria da UFAC, né? Universidade Federal do Acre, com a USP e Unicamp, né? Em que é um projeto integrado, né? Como tem o apoio do CNPq e tem o apoio da FAPESP aqui em São Paulo. Os pesquisadores descobriram ossos robustos e um casco que completo seria comparável ao tamanho de um carro popular. Conhecida cientificamente como Stupendemis geographicus, a espécie é considerada a maior tartaruga de água doce já registrada no mundo. O primeiro fóssil dessa espécie foi encontrado por pesquisadores da Venezuela há cerca de 5 anos. Eu chuto que tem, assim, teria em torno de uns 700 quilos até 1 tonelada. Só aquela parte que a gente tirou, que tudo bem, que era rocha, né? E assim, deveria pesar uns 400 quilos, né? Então estou estimando pelo peso, e aí o bicho completo, com os membros, né? Enfim, vísceras, carne, tudo, músculo, essas coisas, eu acredito que era bem pesado. O casco da tartaruga e outros fragmentos foram levados para a Universidade Federal do Acre. Agora começa um processo de limpeza e montagem. Só depois disso é que os pesquisadores vão começar a estudar esse material encontrado. Pode ser que tenha alguma coisa ali que a gente encontre que pode de repente ser uma outra espécie também, né? Então tem todo um trabalho que vai ser feito agora, e é um trabalho longo, né? Não é uma coisa que a gente vai fazer assim da noite para o dia, não. A formação de fósseis é um processo fascinante que ocorre quando os restos de um animal são enterrados rapidamente em sedimentos, protegidos do processo de decomposição. Condições climáticas favoráveis, como ambientes aquáticos ricos em minerais, ajudam a preservar o passado. A Stupendemis geographicus não é apenas um fóssil, ela é um testemunho da vida na Terra e nos ajuda a compreender a relação entre as espécies e seus habitats. É uma pecinha no quebra-cabeça, né, de toda a evolução da vida. E com base nesses estudos, né, a gente tem uma compreensão muito grande do ambiente, das condições climáticas em que esses organismos viviam. Tudo isso daí traz informações que mostram pra gente, olha, isso já aconteceu, né? Então se preparem para que não aconteça de novo, né? Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias dessa semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência aqui no país e também em qualquer parte do mundo. Mas antes vamos falar do Mar do Ceará, que além de lindo e riquíssimo, ele tem uma importância muito grande também quando se fala em dados e questão de transmissão de informações. Isso está dentro do contexto porque é uma espécie de ponto de contato entre o Brasil e o exterior.
Os dados chegam em cabos marinos e a gente vai conhecer, então, mais detalhes através da reportagem da TV Ceará. A internet que usamos todos os dias atravessa mares e oceanos por cabos. A Praia do Futuro, aqui em Fortaleza, não é só um cartão postal do Ceará. É a porta de entrada de boa parte do tráfego internacional de dados no Brasil. São 16 cabos submarinos ativos e mais um está a caminho, que ligam Fortaleza à Europa, à África e à América do Norte, consolidando o Ceará como o maior ponto de conexão da América Latina. Através dos cabos submarinos faz com que as informações que estejam no Brasil, em qualquer empresa, possa chegar na sua matriz, caso a matriz esteja em algum outro país, em algum outro continente, tá? Então isso nos favorece. A nossa posição geográfica garante que a gente tenha essa possibilidade de atrair as empresas para que elas possam daqui conseguir continuar mandando as suas informações para o restante do mundo. Empresas como essa, que fica na capital cearense, investem em serviços digitais, conectividade e segurança, aproveitando a proximidade com os pontos de ancoragem dos cabos para atrair data centers e novos negócios. Data center, no final das contas, necessita de mão de obra qualificada, então qualificada não só em tecnologia, mas em tecnologia, em segurança, em inglês, então precisa de energia, e isso faz com que rode toda a economia do estado, né? O Ceará é conhecido como a esquina do continente, e é óbvio que a nossa localização geográfica facilita muito a chegada desses cabos, mas nada disso seria possível ou viável sem investimentos públicos e incentivos para que essas empresas Big Techs cheguem até aqui. A Praia do Futuro oferece o caminho mais curto para as conexões internacionais. Por trás do cenário paradisíaco, funciona um centro nervoso da internet brasileira que garante mais velocidade, menor latência e mais competitividade para todo o país. Não vem só a empresa em busca de montar o seu data center ou de montar a sua estrutura e achar que está aqui dentro do estado do Ceará. Todas as outras empresas que circulam através dela ali e que são fornecedores e trocam, têm negócios em conjunto, acabam vindo junto. E com esta última informação, o Tele Brasil Notícias dessa semana vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência e lembrando que você nos acompanha através do YouTube ou Facebook, @Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo através do Facebook, A Hora da Notícia. Queremos agradecer toda a nossa equipe de produção e também estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações para você. Até lá! Tele Brasil Notícias.